Primeiro eu peço aqui a sua inscrição no Plantão Brasil. Chegamos a 1.300.000 inscritos no Plantão Brasil. Então, parabéns a todos nós plantonistas. Aproveita e comenta de onde você é inscrito ou inscrita aí no Plantão Brasil. Vamos seguir aí aumentando. Quanto mais inscritos, mais o YouTube mostra o vídeo para quem não é inscrito. Sabia disso? Assim a gente consegue furar a bolha e levar a verdade para as pessoas. Por isso, ó, 1 segundo, quem não é inscrito, inscreva-se também. Agora, vamos falar aqui, olha, eu vou falar, viu, essa oposição aí, mas eles não têm a mínima vergonha na cara. O campo fascista não tem vergonha nenhuma na cara. Parlamentares de oposição apresentaram notícia crime, pedindo para a Procuradoria-Geral da República prender o ministro da Justiça, Flávio Dino. Além de não ter vergonha na cara, esse pessoal é burro, né? Eles não estão vendo as notícias aí do Augusto Aras se rastejando pro Lula, do Augusto Aras aí indo para cima até do Bolsonaro. E agora o Augusto Aras quer investigar os crimes do Bolsonaro na pandemia. O mesmo Aras que ele recusou mais de 100 pedidos de investigação contra o Bolsonaro durante a pandemia, agora ele quer investigar, porque ele tá rastejando, ele quer se manter na PGR. Esse pessoal não tá vendo que ele tá agora até indo para cima do Sérgio Moro e que ele já mudou de lado? Não estão vendo, não estão vendo. Bolsonaro é tudo burro mesmo, até os parlamentares. Pois bem, eles acham que esse Augusto Aras aí vai prender o ministro da Justiça, que ele vai abrir um processo para, no fim do processo, ou durante, sabe, sei lá, prender o Flávio Dino. Os bolsominions estão agora acusando o Flávio Dino de ser o grande mentor do dia 8 de janeiro. Olha, é o seguinte, eu tô dando risada porque que é pra não dar um murro aqui, mas não tem nem onde dar um murro, porque olha, é um negócio que eles estão acusando o Flávio Dino de ser o mentor de uma tentativa de golpe de Estado que ia culminar no Flávio Dino, o governo que ele fazia parte, sendo deposto para entrar o governo que é oposição a ele. Pô, tudo a ver. O que me dá raiva é o seguinte, você pode falar, pô, Thiago, risível isso, realmente. O que me dá raiva é o seguinte, quando você vai nos grupos bolsonaristas, você vê as mesmas pessoas que diziam lá há alguns meses que tem que invadir mesmo, tem que matar todo mundo, tem que quebrar tudo. Essas mesmas pessoas falando, eram todos infiltrados. É isso que me dá raiva. A pessoa sabe que tá mentindo, mas ela fica ali naquela narrativa. E aí se a narrativa dela é para ir para um lado, ela vai. Se é para ir para o outro, ela vai e dane-se a verdade. Estamos hoje, saiba você, na era da pós-verdade. A verdade ficou lá atrás, o que importa é a narrativa. E os bolsonaristas estão extremamente engajados em fazer a narrativa deles colarem. A CNN, a Veja, a Jovem Pan nem se fala, e outros veículos de mídia já começaram a embarcar na narrativa bolsonarista, viu? A imprensa voltou o seu jornalismo de guerra contra o governo Lula, então começaram, primeiro, a Jandira Fegali fez aí uma denúncia bem grave de que jornalistas estão se recusando a publicar novas informações do caso das joias. Estão se recusando. A Polícia Federal acha novas coisas e os jornalistas não publicam. Tem ali um e-mail que mostra que foi o Bolsonaro quem ordenou o crime ali, que ele era o chefão dessa quadrilha aí, e a mídia não quer publicar. Muitos jornalistas se recusam a publicar. Pois bem, a Globo já passou aí a falar bem da economia, mas sempre falando, não, mas é sorte, é porque aconteceu outra coisa lá no exterior, né? Não é o Lula não. Em tudo que podem, já fazem críticas aí. Teve uma matéria do Lauro Jardim no O Globo, que é fake news. Fake news, ele inventou a matéria. Ah, mas foi a fonte. É engraçado, né? Para denúncia contra o Bolsonaro tem que ter ali o negócio certinho. Para inventar fake news contra o novo presidente do IBGE, porque a Globo tá até agora nessa, aí não importa. Aí é em off mesmo, a culpa é da fonte, hein? Não fui eu que inventei, não. É a fonte. É isso aí. Já estão falando aí que o Tarcísio é a direita do bem, a direita normal. É o Tarcísio aí que vai fazer frente contra o Lula. Pois bem, esse pessoal aí, o que acontece? Já começou a publicar o seguinte, tem matérias aí em veículos dizendo, Metrópolis, dá para ler? Eu vou clicar, pronto, aí você lê. Documento secreto, governo Lula ignorou defesa do Palácio, governo Lula, tá vendo? GSI sob Lula, GSI sob Lula ignorou o protocolo de defesa. O Correio Brasiliense, que é mais canalha ainda, vai além. O GSI do Lula. É o GSI do Lula. Eles usam o fato de que ele sabe, o jornalista sabe, viu? O jornalista é canalha mesmo. Esses jornalistas são canalhas. Eles sabem que o GSI, para trocar um militar no GSI, demora semanas. Semanas! Porque os milicos não são como o resto da população. Se é um
Ministério Civil, você demite todo mundo e contrata outras pessoas. Com militar, não. Militar você tem que alisar. Olha, você vai ser demitido, vai perder a boquinha, ó, fica calminho, militar, fica calminho. É isso, militar. E aí, o GSI do Lula, do dia 8 de janeiro, uma semana de governo, lembre-se, o governo entrou dia 1º de janeiro, alguns ministros tomaram posse dia 2, outros tomaram posse dia 3, outros dia 4. Então era menos de uma semana de governo. Lembre-se disso. Sendo que era um domingo, dia 8, ou seja, tiveram aí 3 dias úteis de governo. Aí o GSI do Lula tinha só membros indicados pelo general Heleno. Exceto o ministro, que era o Gonçalves Dias, péssimo ministro, todos os outros eram militares bolsonaristas. Todos eles indicados pelo general Heleno. Mas agora virou o GSI do Lula. É óbvio que eles ignoraram o protocolo. Está provado que eles deixaram até armas lá para os terroristas, porque eles eram parte dos terroristas. Os militares estavam junto com os terroristas. Tanto é que eles protegeram os terroristas depois do dia 8 com tanques de guerra. É um negócio óbvio, mas aí a imprensa já começou a mudar. Tá vendo? A imprensa começou a mudar a história. Que a imprensa sabe, assim como o bolsonarismo sabe, que se você repetir a mesma mentira 1000 vezes, ela se torna verdade. E o que importa, estamos na pós-verdade. O que importa não é a verdade ficou lá para trás, é a pós-verdade. Hoje o que importa é narrativa. Então você vê aí, eu mostrei aqui alguns veículos, mas saiu em Folha, saiu em UOL, o Globo fala governo Lula. É para criminalizar. Então os bolsonaristas estão usando isso para tentar reescrever a história e a CPI pediu, olha, que inabilidade política do governo. Esse era um dos motivos pelos quais eu queria ser deputado, porque às vezes eu vejo uma inabilidade política dos governistas que me dá pânico. Eu fico em desespero com como vocês conseguem cometer um erro desses. Em janeiro, se tivesse ali a solicitação para ter uma CPI do golpe, teve. O Lindbergh Farias estava querendo. Outros do PT são covardes. Eu falo assim com toda a letra. Tem gente no PT que é covarde e não quis. Ai, não vamos investigar agora. Já tem uma investigação no STF. Não precisa de CPI agora. A gente covarde dentro do PT. Ou é infiltrado. Aí o que aconteceu? Ali teria uma ampla maioria para que na CPI tivesse gente governista para pegar os crimes dos bolsonaristas. Não vamos fazer isso. Ok. Os bolsonaristas começaram a pedir CPI. Eles. Passaram 4 meses, os bolsonaristas conseguiram o que queriam. Aí quando o governo falou, então vamos para ter CPI, sabe o que aconteceu? Já tinham perdido a maioria. E era no momento em que o governo Lula estava mais enfraquecido perante o Congresso. Era antes do Lula enquadrar o Arthur Lira, antes do Lula aí conseguir apoio de outros partidos do Centrão. Olha o que aconteceu. Chegou uma CPI em que tem maioria governista? Tem, mas de vez em quando tem traições. E aí, outra inabilidade política aí dos governistas, aconteceu que a CPI resolveu fazer um acordo, e quem fez esse acordo tem que, eu não sei o que tem, para votar em bloco requerimentos. Vamos votar sem requerimentos de uma vez? Vamos! Aí no meio dos requerimentos tinha a quebra de sigilo do tenente-coronel Cid, tinha a convocação de bolsominions para depor. No meio disso, vamos pegar aí coisas para investigar o Lula e o Flávio Dino. No meio dos requerimentos. E aí aprovaram. Aí aprovaram, sabe o quê? Pedir as imagens do Ministério da Justiça do dia 8 de janeiro. O Ministério da Justiça não foi invadido. Para que eles querem as imagens? Eles querem saber o que o Flávio Dino falava, para ver se eles conseguem uma frase. Não precisa, o Flávio Dino estava lá por horas. Se eles conseguirem uma frase, 10 segundos, o Flávio Dino falando alguma coisa que dá para eles distorcerem, para falar, tá vendo? A culpa é do Flávio Dino. Pronto. Se eles conseguirem uma frase do Flávio Dino falando esse Bolsonaro maldito, vou prender ele, uma coisa assim, mais bravo, que estava todo mundo extremamente irritado naquele dia, o nervos à flor da pele, se eles conseguirem uma coisinha, eles vão inverter para falar, tá vendo? O Flávio Dino agora está perseguindo o Bolsonaro. Então é isso que eles querem, qualquer coisa do Flávio Dino que eles possam utilizar. Ou de alguém ali do Ministério da Justiça. Se não tiver do Flávio Dino, de qualquer outra pessoa que estava ali naquele dia, lembrando que o Ministério da Justiça não foi invadido. Então eles querem imagens de um prédio que não foi invadido. Aí o que aconteceu? A CPI falou, dê as imagens. O Flávio Dino falou, não posso dar as imagens, porque essas imagens estão com o STF. Não temos essas imagens, está com o STF. Pronto, eis que a imprensa cria aí novamente um factoide. Globo aí, G1. Após dizer que acionaria STF, Maia, presidente da CPI, dá 48 horas para Flávio Dino entregar imagens do dia 8. Aí vamos lá, Congresso em Foco. CPMI acionará STF caso Dino não entregue as imagens.
Aí fala, nossa, vamos pro STF, o Flávio Dino tá escondendo alguma coisa, Infomoney. CPMI dá 48 horas pro Flávio Dino. Ó, o Flávio Dino tá em prazo, hein? Tem uma investigação aí contra ele. Dino nega a CPMI, Estadão, acesso. Aí no mesmo Estadão tá lá. Aí você vê, caramba! A narrativa dos últimos dias, amplamente divulgada pela imprensa em matérias de capa, é que o Flávio Dino está negando as imagens. Nenhuma dessas matérias diz no título, e eles sabem, eu trabalho com um site aí desde que eu tenho 8 anos de idade, eu já fazia site. E eu vou te falar, a taxa de cliques num título é de 1%, às vezes menos. Quando é um título muito bom, que muita gente quer saber, chega a 3%. Isso quer dizer o seguinte, que 99% das pessoas leem apenas o título. Mais de 99% geralmente. Em redes sociais tem coisa que a taxa de clique é 0,1, 0,2. Ou seja, 0,2 quer dizer que de 1.000 pessoas, 980 leem só o título. Só 20 clicaram ali na matéria e você não sabe nem quanto da matéria eles leem. A média é pouco, viu? É que as pessoas não passam do primeiro scroll, ou seja, da primeira rolagem. As pessoas não fazem isso nem na matéria. Essa é a média, viu? Eu que trabalho, eu posso te falar. Pois bem, a imprensa não fala, né, que o Flávio Dino não tem as imagens. É óbvio que a CPMI tem que acionar o STF. É óbvio. Se eles quiserem essa imagem, e se for, o Flávio Dino não negou, não falou é ilegal, não podem. Não. Quieto, ó. Mas, errado, a oposição aí, a oposição não, o governo aí comeu bola nessa aí, de novo, em estratégia aí, vou falar, tá ruim a coisa, mas o que acontece é que o Flávio Dino não negou, ele falou, não tenho. Peçam para quem está investigando é o STF. Agora, a CPMI acionar o STF virou uma ameaça para o Flávio Dino. O Flávio Dino tem 48 horas, senão vamos ao STF. Olha o que está acontecendo. No meio disso, os bolsonaristas entram com notícia crime, dizendo que o Flávio Dino está se recusando a enviar essas imagens. Obviamente, a notícia crime vai dar alguma coisa? Não, porque o Augusto Aras hoje, o Augusto Aras fala, Lula, por favor. Augusto Aras, tudo que ele quer é conversar com o Lula, tomar um café da manhã com o Lula, uma janta com o Lula, um jantar, um vinho com o Lula. O que der para o Augusto Aras fazer com o Lula hoje é a pessoa que ele quer. É praticamente uma paixão dele, não pelo Lula, mas pelo cargo. É o Lula que escolhe quem fica no cargo ou não. Então, Augusto Aras não vai fazer nada quanto a isso aí. Porém, a oposição está usando isso como narrativa. E aí, obviamente, quando o Augusto Aras falar, não vou nem investigar essa porcaria que não tem crime nenhum do Flávio Dino aqui, a oposição vai falar, tá vendo? O PT agora já aparelhou o sistema de justiça. Aí você verá alguns comentaristas na Globo News dizendo que, olha, o PT sempre aparelha as coisas. Você vai ver isso na Jovem Pan, aí você vai ver isso na CNN, e aí não importa qual veículo de imprensa, você vai começar a ver, e já tem alguns falando isso, que o PT está aparelhando tudo. É isso que eles fazem, viu? Quando era o Bolsonaro realmente aparelhando tudo, pagando propina, colocando militar corrupto em tudo que é lugar, não tinha problema. São os militares, são exemplo de civilidade, são exemplo de honestidade. Agora, quando é simplesmente uma denúncia que não vai ser aceita aí contra o Flávio Dino, vai ser motivo para fazer isso tudo. E lembre-se, os bolsonaristas, eles estão dando uma surra aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, no Facebook, e eu vou falar, no WhatsApp, no Telegram, no Telegram ainda dá para contar, uma surra aí dessa não tem nem o que falar, é 90-10 a surra dele, 90% bolsominion, 10% de alcance aí da esquerda, isso chegar a 10. No WhatsApp não dá nem para contar, mas no WhatsApp também é uma surra. E a esquerda não aprendeu a trabalhar nisso aí, nem estão tentando. A gente aqui no Plantão Brasil, a gente está expandindo aí nas outras redes sociais. Eu vou falar, Instagram não dá um centavo, mas a gente está investindo forte ali, porque é onde a rede mais utilizada pelos brasileiros, é onde as pessoas despolitizadas estão. E é onde o bolsonarismo está investindo muito, faz muito tempo. Você vê aí Nicolas Ferreira com milhões de seguidores, você vê esses outros aí com milhões de seguidores, esse pessoal alcança muita gente. Principalmente naquele Reels, né, que é o TikTok do Instagram, eles alcançam muita gente, aquilo fura a bolha de uma maneira. Por isso eu peço que me siga nas outras redes, que se engaje com as coisas, comente muito, porque ajuda a mostrar para mais gente. Aí eles vão fazer o quê? A estratégia bolsonarista. Vamos martelar a mentira 1 milhão de vezes, porque se uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade, e se a gente repetir 1 milhão? Se a gente repetir milhões de vezes a mentira? Então aí é que se torna a verdade mesmo. E do outro lado não tem ninguém falando a verdade com um alcance tão grande. Não tem, essa é a verdade. A imprensa já parou. Tinha imprensa até algum tempo. A imprensa foi parando pouco a pouco. Hoje,
tem um ou dois veículos que você vê que estão ali do lado da verdade, nesse caso aí do 8 de janeiro, os outros já estão mudando de lado. E eu vou falar, tem um ou outro jornalista isolado aí do lado da verdade. O resto, no que der para atacar o PT e o Lula, desestabilizar o governo Lula, ótimo. Dane-se a verdade, porque a verdade ficou lá atrás. E essa era da pós-verdade, saiba, isso muitos dizem, começou com a ascensão da extrema-direita no mundo. No Brasil, a era da pós-verdade começou lá em 2005, no Mensalão, viu? Que era o maior esquema de corrupção da história, que não envolvia nem dinheiro público. E até hoje eu leio articulistas da grande mídia falando, é o Mensalão, esquema de compra de votos do PT, que não foi provado que não tinha. E os caras disseminam fake news, as agências de checagem assim, não vi. Se você denunciar, não ouvi, é assim. E eles continuam disseminando fake news, porque mentir contra o PT, mentir contra a petista pode, sempre esteve liberado no Brasil. Então prepare-se, a era da pós-verdade começou lá atrás, foi piorando, depois com a Lava Jato aí que não importava a verdade, o que importava era a narrativa, e agora que tem o bolsonarismo aí que não importa mesmo, importa a narrativa. Então você aí que está do lado da verdade, que quer ver as coisas se resolverem e tudo mais, saiba, somos todos soldados nessa guerra, queira ou não. Nossa, mas eu tô nessa guerra da verdade aí, guerra de narrativas, e eu nem me alistei para essa guerra, Thiago. Infelizmente, quando dá errado, somos todos vítimas. Então a gente tem que lutar para que as coisas no Brasil continuem dando certo, para que esses golpistas aí, essa oposição fascista, jamais volte para o poder. E que eles sejam punidos o quanto antes e com as piores punições possíveis, para que no futuro não volte a ter extrema-direita. Tem que acabar com a extrema-direita de uma vez por todas. Os que aí puderem se converter, que se convertam e voltem à normalidade. Alguns aí são casos irreparáveis que sejam todos presos pelos crimes que cometeram, viu? E os que se reparem também, se cometeu o crime, que sejam presos. Então peço aí sua inscrição no canal pra gente fortalecer aqui, porque golpismo tá forte, viu? Falou!